Meu filho, fique exatamente onde está e escute com atenção total, porque enquanto você respira agora, algo já começou a se mover na sua direção. Eu estou falando com você neste instante, entrando no lugar onde sua mente costuma correr antes de dormir e também naquele primeiro pensamento ao acordar. Eu conheço o peso que você carrega quando olha para a sua vida prática. Contas, decisões, corpo cansado e relações que parecem exigir mais do que devolvem. Eu vejo a tentativa de manter equilíbrio quando tudo pede resposta ao mesmo tempo. Hoje eu toco essas áreas e inicio um alinhamento que você não conseguiria produzir sozinho. Esta mensagem não chega para informar, chega para agir. Enquanto você ouve, estou organizando caminhos, silenciando vozes internas que te confundem e trazendo direção concreta para seus próximos passos. Você pediu clareza mesmo sem usar palavras bonitas. Houve momentos em que sua oração virou apenas um pensamento rápido, quase um pedido engolido entre tarefas. E ainda assim eu ouvi. Eu acompanhei quando você tentou ser forte diante de pessoas e depois se recolheu em silêncio para processar medo e cansaço. Eu sei das perguntas repetidas que você não contou a ninguém, aquelas que voltam quando o barulho termina. Hoje eu interrompo esse ciclo. Eu inicio dentro de você uma mudança de percepção que altera sua forma de reagir antes mesmo das circunstâncias mudarem. Você vai perceber um espaço maior entre o problema e a sua emoção. E nesse espaço nasce paz, não como teoria espiritual, mas como sensação concreta no corpo. Agora escute bem, porque o que começa aqui continuará após o vídeo terminar. Enquanto você permanece, eu alcanço sua casa e preparo o ambiente favorável para descanso real. A tensão acumulada nos seus ombros que vai diminuir, pensamentos repetitivos perderão força e aquela expectativa constante de algo dar errado começa a enfraquecer. Eu retiro de você a necessidade de prever tudo para se sentir seguro. Segurança passa a vir da minha direção, não do seu controle, e ao perceber isso, você vai reagir diferente diante das mesmas situações que antes te dominavam. Neste ponto, faça algo simples. Se esta palavra já encontrou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir hoje e inscreva-se no canal para permanecer recebendo direção diária. Ao fazer isso, você não apenas participa, você abre uma porta para que esta mensagem alcance quem está no limite e precisa de esperança agora. Continue comigo. Eu sei da preocupação financeira que atravessa seus pensamentos em horários inesperados. Você calcula, reorganiza, tenta antecipar problemas e mesmo assim sente que sempre falta uma margem de segurança. Eu não ignoro esse detalhe da sua vida. Estou reposicionando oportunidades discretas que logo ficarão visíveis. Conversas aparentemente comuns carregarão respostas, ideias simples trarão soluções práticas e você perceberá que a saída não virá do esforço desesperado, mas de decisões calmas, guiadas por clareza. Essa mudança começa dentro de você antes de aparecer fora. Filho, eu também conheço o desgaste emocional provocado por relações difíceis. Palavras guardadas criaram distância e você aprendeu a se proteger para não se ferir de novo. Hoje, eu inicio uma restauração interna que permitirá conversas mais leves e menos defensivas. Não será você tentando convencer alguém, será maturidade surgindo naturalmente. A tensão antiga perde força quando o coração encontra descanso. Você não precisará carregar sozinho o peso de manter tudo funcionando. Enquanto você continua ouvindo, perceba sua respiração. Ela ficará mais profunda ao longo do dia. Seu corpo responde ao que estou fazendo agora. Aquela sensação constante de alerta diminui. E com isso, sua mente começa a enxergar possibilidades onde antes via apenas risco. Esse é o início de uma reorganização interna. A partir daqui, decisões não serão tomadas apenas para evitar problemas, mas para construir futuro.
Eu estou abrindo sua percepção para detalhes que você ignorava. Pequenos sinais surgirão confirmando direção. Um encontro inesperado, uma lembrança útil no momento certo, uma ideia que resolve algo antigo. Preste atenção, porque essas respostas virão de maneira natural, integradas à sua rotina, e você reconhecerá minha ação nelas. Você não precisará forçar a espiritualidade, você vai perceber fluidez. Filho, eu conduzo você para uma fase em que viver não será apenas resistir. Você ainda terá responsabilidades, porém não carregará mais o mesmo peso emocional. Sua mente não ficará presa ao pior cenário antes de tentar. E quando a ansiedade tentar voltar, você lembrará deste momento e sentirá novamente a calma que agora começa a crescer dentro de você. Permaneça atento, pois isso é apenas o começo do que revelarei a seguir. Eu continuo falando com você enquanto sua mente tenta entender por que certas memórias voltaram hoje com mais força do que o normal. Eu permito que elas apareçam não para te prender ao passado, mas para mostrar que aquilo que ainda doía em silêncio está sendo tocado agora. Você aprendeu a seguir em frente, carregando pesos que nunca foram realmente resolvidos, apenas empurrados para dentro. Houve situações em que você se culpou por coisas que estavam fora do seu alcance, assumiu responsabilidades que não eram suas e acreditou que precisava suportar tudo sozinho para provar valor. Eu vi quando você aceitou menos do que merecia para evitar conflitos e quando se calou para preservar relacionamentos frágeis. Nada disso passou despercebido. Hoje, começo a retirar de dentro de você essa necessidade de se manter sempre em alerta. Há um cansaço que não vem do corpo, vem da tentativa constante de prever perdas antes que aconteçam. Você criou hábitos de defesa, analisando cada palavra das pessoas e cada mudança de comportamento como se estivesse sempre prestes a ser decepcionado. Essa vigilância interna te afastou da leveza. Eu não te criei para viver em permanente preparação para a dor. Enquanto você ouve, estou reorganizando sua percepção para que você consiga diferenciar cuidado de medo. O medo te fazia imaginar cenários futuros e sofrer antes do tempo. O cuidado te fará agir com sabedoria, sem carregar peso desnecessário. Você vai perceber isso quando reagir com calma a algo que antes te tiraria o sono. Eu também vi as vezes em que você pensou que sua fé estava fraca, porque não sentia emoção ao orar. Você acreditou que precisava de palavras elaboradas, porém muitas das suas conversas comigo aconteceram em silêncio enquanto você caminhava ou trabalhava. Eu recebi cada pensamento breve, cada pedido sem frase completa. Você não falhou por estar cansado. Você apenas estava esgotado de tentar ser forte o tempo inteiro. Hoje eu restauro dentro de você a confiança simples, aquela que não depende de sensações intensas para existir. Você perceberá que acreditar pode ser tranquilo. Existe uma preocupação recorrente com o futuro da sua casa e das pessoas que você ama. Em alguns dias você se perguntou se conseguiria proteger todos das dificuldades que poderiam surgir. Eu não coloquei sobre você a missão de controlar tudo. Seu papel é caminhar com responsabilidade, mas a preservação final não depende da sua força. Quando essa verdade se fixar dentro de você, o descanso começará a substituir a tensão constante. O seu pensamento deixará de girar em círculos tentando antecipar cada possibilidade. Você vai planejar com clareza e descansar depois, sem revisitar o mesmo medo repetidamente. Você carregou também palavras que ouviu no passado e que se tornaram rótulos internos. Comentários feitos em momentos de irritação passaram a definir como você se enxerga. Hoje, eu separo quem você é dessas vozes antigas. Você não é o erro que cometeu, nem a falha que lembram quando querem te diminuir.
Eu te conheço antes dessas experiências e trabalho para que você volte a enxergar sua própria identidade sem distorção. A partir disso, decisões serão tomadas com mais firmeza, porque você não dependerá da aprovação constante de outros para seguir adiante. Lembre do que está escrito: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Eu me aproximo justamente nas áreas onde você pensou estar mais distante de mim. Não foi sua distância que te trouxe até aqui, foi minha aproximação. Enquanto você continua escutando, algo dentro de você começa a soltar a necessidade de reviver discussões antigas para se justificar mentalmente. A paz cresce quando você para de tentar vencer debates que já terminaram. Filho, você vai notar ainda hoje pequenos momentos de silêncio interior que não estavam presentes antes. Eles surgirão no meio da rotina comum, sem aviso. Esse espaço interno permitirá que você escolha respostas melhores, inclusive consigo mesmo. A autocobrança perderá intensidade e você perceberá que pode corrigir rotas sem se punir. A maturidade que estou formando não vem acompanhada de dureza, vem acompanhada de estabilidade. Filho, também trabalho na forma como você interpreta o olhar das pessoas. Nem toda pausa significa rejeição, nem toda demora significa abandono. Sua mente aprendeu a preencher lacunas com receio. Agora ela aprenderá a esperar com equilíbrio. Essa mudança parece simples, porém altera relações inteiras. Você reagirá menos impulsivamente e ouvirá mais antes de concluir. Isso evitará feridas desnecessárias e aproximará quem realmente deseja permanecer. Neste momento, enquanto você ainda está aqui, perceba que sua respiração já não acompanha a pressa dos pensamentos como antes. Esse é um dos sinais do processo acontecendo. Você não precisa entender todos os detalhes agora. Basta permanecer e permitir que eu continue ajustando aquilo que durante anos você tentou resolver apenas com esforço próprio. Enquanto você segue ouvindo, eu começo a agir em áreas que você não consegue alcançar, apenas com decisões racionais. Há influências ao redor da sua vida que você percebia apenas como peso no ambiente, mudanças de humor repentinas, discussões sem motivo claro, desânimo chegando sem explicação. Você tentou tratar tudo como cansaço comum, porém existiam pressões invisíveis drenando sua energia emocional. Agora eu intervenho nisso. Eu estabeleço limites ao redor da sua casa e reorganizo aquilo que atravessava suas noites e perturbava seu descanso. Você vai perceber que certos conflitos simplesmente deixam de acontecer com a mesma frequência. Não porque todos mudaram ao mesmo tempo, mas porque a fonte da tensão foi interrompida. Eu conheço o momento exato em que você se sentou e sentiu o ambiente pesado, mesmo sem motivo objetivo. Sua mente buscou explicações práticas, contudo, havia mais acontecendo do que seus olhos podiam medir. A partir de agora, você notará diferença no ar, não como sensação mística exagerada, mas como tranquilidade inesperada em horários que antes eram difíceis. A madrugada não carregará mais a mesma inquietação. O silêncio deixará de ser incômodo e passará a ser repouso. Essa mudança é sinal de proteção ativa ao seu redor. Eu também toco nos pensamentos insistentes que chegavam de forma repetitiva, trazendo lembranças negativas. Algumas ideias não nasceram de reflexão saudável, nasceram de desgaste acumulado. Eu reduzo a força delas agora. Quando voltarem, você não será arrastado para dentro delas como antes. Você vai perceber espaço para escolher no que concentrar atenção. Esse espaço é uma defesa que coloco dentro da sua mente. Ele impede que emoções externas ditem suas conclusões. Observe ainda hoje como certas conversas perderão intensidade antes de crescer. Palavras que antes provocariam reação imediata não terão o mesmo efeito.
Não é indiferença, é equilíbrio. Eu te concedo capacidade de ouvir sem absorver peso alheio. E isso preserva sua paz e também protege seus relacionamentos de respostas precipitadas. Haverá momentos em que você ficará em silêncio, não por medo, mas por clareza. Esse silêncio se tornará uma muralha invisível ao redor do seu coração. Filho, existe também proteção sobre caminhos que você percorre diariamente. Pequenos atrasos evitarão encontros desgastantes, mudanças de rota impedirão situações que drenariam sua força. E você perceberá depois que certas interrupções foram cuidado e não inconveniência. Você sempre quis controlar cada detalhe para garantir segurança. Porém, segurança real começa quando você confia que eu enxergo o que está fora do seu campo de visão. Há pessoas que perderão acesso à sua intimidade emocional. Não por rejeição sua, mas porque a influência delas já não encontrará espaço dentro de você. Você não precisará confrontar nem explicar tudo. A distância acontecerá naturalmente. Relações que permanecem serão mais leves, sem aquela sensação constante de defesa. Essa seleção não vem da sua dureza, vem da minha preservação. Eu coloco sobre sua casa um descanso progressivo. Você vai notar que tarefas simples não parecerão tão pesadas quanto antes. O cansaço emocional diminuirá e permitirá até pequenos momentos de alegria espontânea. Você não terá que se forçar a sentir bem. O bem-estar surgirá como consequência de estabilidade interna. Aquilo que antes parecia sempre prestes a desmoronar, passa a permanecer firme. Lembre do que foi escrito: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa guarda não depende da sua vigilância constante. Ela atua mesmo quando você está ocupado vivendo o comum. Você não precisa antecipar cada risco para estar seguro. Eu acompanho passos que você nem percebe. Filho, quando pensamentos de medo tentarem retornar com força, você lembrará de hoje e perceberá que eles não dominam mais como antes. Eles chegam mais fracos, passam mais rápido. Esse será um dos sinais de que estou agindo dentro da sua mente. O que antes virava horas de preocupação, agora se dissolve em minutos. Eu também organizo encontros futuros. Pessoas certas surgirão em momentos estratégicos, trazendo conselhos simples que encaixam exatamente na sua necessidade atual. Você reconhecerá clareza nessas conversas. Não será pressão nem manipulação, será direção tranquila. Você sentirá paz enquanto escuta, e essa paz servirá como confirmação. Enquanto você permanece aqui, algo ao redor da sua vida está sendo ajustado silenciosamente. Não depende do seu esforço imediato nem de explicações complexas. É cuidado ativo, contínuo, constante. Permaneça atento aos detalhes do seu dia, porque neles você perceberá que não caminha sozinho e que a tranquilidade que começa agora não será passageira. Agora eu alcanço o seu corpo de maneira direta. Não apenas o que você pensa sobre si mesmo, mas o que você sente quando o dia termina e o silêncio revela o cansaço real. Houve sinais que você tentou normalizar para continuar funcionando. Pequenas dores, tensão persistente, noites interrompidas, respiração curta em momentos de preocupação. Você se acostumou a suportar em vez de restaurar. Neste instante, começo a devolver equilíbrio ao seu organismo. O descanso que não vinha, nem quando você parava, começa a surgir naturalmente. Seu corpo não foi criado para viver em alerta permanente. E eu inicio uma reorganização silenciosa que você perceberá nos detalhes mais simples, como acordar sem a mesma pressão na mente. Eu também toco nas emoções guardadas dentro de você, que acabaram se transformando em sensações físicas. Há lembranças que seu coração manteve presas e que, com o tempo, passaram a pesar no peito e na respiração. Enquanto você escuta,
essas cargas começam a se dissolver. Você não precisará reviver cada situação para se libertar dela. Eu retiro a raiz do que ficou preso e devolvo leveza ao que estava comprimido. Você perceberá momentos de alívio inesperado ao longo do dia, como se um nó antigo tivesse sido desfeito sem esforço. Esse alívio não será passageiro, ele continuará crescendo. Filho, você se preocupou ao observar mudanças no seu próprio corpo e buscou respostas em muitas direções. Algumas vieram, outras deixaram dúvida. Agora eu trabalho onde a análise humana não alcança totalmente. Seu organismo começa a responder ao descanso interior que estou produzindo. O sono se tornará mais profundo, a mente não correrá tão rápido antes de adormecer e seu despertar não virá acompanhado do mesmo peso que vinha carregando logo cedo. Pequenos sinais indicarão melhora progressiva e você perceberá que a esperança volta antes mesmo de qualquer confirmação externa. Também alcanço quem está ligado à sua vida e que participa das suas preocupações. O alívio que você deseja para eles começa a se manifestar de forma prática. Você receberá notícias que trarão tranquilidade onde havia expectativa tensa. A angústia antecipada perde força quando você percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Eu cuido além do que seus olhos acompanham e te permito descansar enquanto isso acontece. Você vai notar mudança até na forma como se alimenta e respira. Aquilo que antes era automático ganhará atenção natural. Não será obrigação, será vontade espontânea de cuidar de si mesmo. Esse impulso vem da paz que cresce dentro de você e não da cobrança. Quando a mente desacelera, o corpo acompanha. Sua postura ficará mais leve, seus movimentos menos apressados. Pessoas ao redor perceberão essa diferença antes mesmo de você comentar qualquer coisa. Há também cura para lembranças ligadas a perdas e decepções antigas que marcaram sua confiança. Você manteve algumas partes do coração fechadas para evitar nova dor. Hoje, começo a abrir essas áreas com cuidado, sem pressa, sem exposição abrupta. Você voltará a sentir esperança sem sentir vulnerabilidade extrema. Essa restauração não te torna ingênuo, te torna equilibrado. Você aprende a viver com cautela saudável, não com medo permanente. Lembre do que está escrito. Ele cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Essa ação acontece agora dentro de você de maneira contínua. Não depende de esforço emocional intenso, nem de momentos dramáticos. Ela avança de forma estável, como alguém que organiza uma casa silenciosamente durante a madrugada, para que ao amanhecer tudo esteja no lugar. Filho, você perceberá que pensamentos repetitivos sobre problemas físicos perderão domínio. Antes eles ocupavam sua atenção por horas, agora passam rapidamente. Sua mente não ficará presa em interpretações negativas. Isso permitirá que você viva o presente sem carregar previsões pesadas. O cuidado começa no interior e se reflete no exterior. Eu também retiro a sensação de urgência constante que fazia você acreditar que precisava resolver tudo imediatamente. A pressa diminuirá e com ela diminuirá a tensão do corpo. Ao desacelerar, você notará mais detalhes do seu próprio bem-estar. Pequenos confortos voltarão a ser percebidos e a gratidão surgirá naturalmente sem esforço mental. Permaneça atento aos próximos dias, pois você vai reconhecer melhora progressiva em áreas específicas que te preocupavam. Não virá de uma única mudança brusca, virá de vários ajustes pequenos que juntos trarão grande diferença. Isso consolidará dentro de você confiança tranquila. Enquanto isso acontece, continue permitindo que eu conduza cada etapa sem ansiedade antecipada. Agora, eu entro na área que mais ocupou seus pensamentos silenciosos, a provisão para viver com tranquilidade.
Você tentou organizar tudo muitas vezes, fez contas, refez planos, adiou desejos e segurou decisões esperando o momento seguro chegar. Mesmo assim, a sensação de instabilidade continuava voltando como uma sombra sobre seus dias. Eu começo a mudar essa relação dentro de você antes de alterar números externos. A ansiedade financeira não nasce apenas da falta, nasce do medo constante de faltar. Eu removo esse medo primeiro. Quando ele perde força, você passa a enxergar oportunidades que estavam perto e pareciam invisíveis. Você acostumou sua mente a sempre calcular o pior cenário, como se isso pudesse te proteger. Esse hábito drenou energia e roubou descanso. A partir de agora, você perceberá clareza em momentos em que antes só havia pressão. Ideias simples surgirão enquanto você realiza tarefas comuns, e essas ideias carregarão solução prática. Não será impulso precipitado, será direção calma. Você vai agir sem a urgência que te fazia escolher apenas para se livrar da preocupação. Decisões tomadas em paz constroem estabilidade verdadeira. Eu preparo encontros e conversas objetivas que abrirão possibilidades concretas. Pessoas falarão algo que encaixa exatamente na sua necessidade atual e você reconhecerá utilidade imediata. Não será algo distante ou complicado, será aplicável à sua realidade. Você entenderá como usar o que já possui de maneira melhor. A provisão não começa fora, começa quando sua percepção se ajusta para reconhecer valor onde antes via limitação. Filho, eu sei das vezes em que você se sentiu preso a ciclos repetidos, entrando e saindo do mesmo lugar sem avançar como desejava. Isso gerou frustração e comparação silenciosa com outras histórias. Hoje, eu quebro essa sensação de estagnação. Você perceberá movimento progressivo, pequeno no início, mas constante. Essa constância trará segurança emocional maior do que qualquer ganho rápido. Você aprenderá a confiar no processo em vez de viver aguardando um único evento decisivo. Você também carregou preocupação com quem depende de você. Pensou se conseguiria manter tudo equilibrado a longo prazo. Eu assumo a parte que ultrapassa sua capacidade. Seu papel continua sendo agir com responsabilidade, porém sem carregar sozinho o peso do futuro inteiro. Quando essa verdade se fixa dentro de você, sua produtividade melhora porque a mente deixa de trabalhar sob pressão constante. Observe como sua relação com o dinheiro muda gradualmente. Ele deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Você não reagirá mais com medo imediato a cada gasto necessário. Haverá discernimento para diferenciar impulso de necessidade sem culpa excessiva. Essa liberdade mental permitirá escolhas melhores e evitará decisões feitas apenas por ansiedade. Assim nasce prosperidade estável, construída por clareza diária. Lembre do que foi dito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa declaração não significa ausência de desafios, significa direção contínua suficiente para cada etapa. Você não precisará antecipar todos os meses da sua vida em uma única noite. Receberá orientação para o passo seguinte e isso bastará. Filho, prepare-se para reconhecer sinais práticos dessa mudança. Uma resposta aguardada chega. Uma porta antes neutra se torna acessível. Um recurso esquecido se mostra útil. Esses acontecimentos não virão acompanhados de confusão interna. Pelo contrário, virão com serenidade, permitindo que você aproveite sem tensão antecipada. A gratidão surgirá naturalmente porque você perceberá cuidado real. Enquanto você permanece aqui, eu organizo também sua disciplina interior. Você terá disposição para manter hábitos simples que sustentam estabilidade. Pequenas atitudes repetidas diariamente criarão base sólida. Você não dependerá apenas de momentos de motivação, terá constância tranquila.
Eu retiro de você a crença de que viver bem exige preocupação permanente. Você pode planejar e ainda descansar. Pode trabalhar e ainda respirar em paz. A segurança que começa dentro de você refletirá fora ao longo do tempo. Permaneça atento aos detalhes dos próximos dias, pois você reconhecerá que sua vida prática começa a responder à calma que agora cresce no seu interior. Agora eu alcanço seus vínculos mais próximos, aqueles que carregam história, lembranças e também marcas que você preferiu deixar quietas para manter a convivência possível. Você aprendeu a evitar certos assuntos para não reabrir discussões e, com o tempo, criou distância emocional, mesmo permanecendo presente. Hoje começo a dissolver essa tensão guardada. Eu trago compreensão onde antes havia apenas defesa. Você perceberá que consegue ouvir sem sentir ataque imediato e falar sem levantar barreiras. Essa mudança nasce dentro de você primeiro e depois transforma o ambiente ao redor. Houve palavras trocadas em momentos difíceis que permaneceram ecoando por muito tempo. Algumas você repetiu mentalmente diversas vezes, tentando encontrar outra resposta que nunca veio. Eu retiro dessas lembranças a carga que te prendia. Elas deixam de ser ferida ativa e passam a ser apenas memória. Você não precisará vencer discussões antigas dentro da cabeça para seguir em frente. A paz virá quando você parar de se preparar para um confronto que não está mais acontecendo. Filho, relações importantes começam a ganhar nova forma. Conversas simples carregarão sinceridade que antes parecia impossível. Não virão acompanhadas de acusações, virão acompanhadas de entendimento gradual. Você perceberá que não precisa explicar cada detalhe da sua dor para ser compreendido. O clima muda porque o coração muda primeiro. Onde havia tensão constante, surgirá naturalidade, e o silêncio deixará de ser pesado. Também trabalho na sua forma de interpretar gestos e atitudes. Durante muito tempo, você traduziu ausência como desinteresse e demora como rejeição. Esse padrão cansou seu interior e te colocou sempre em posição de defesa. Agora você reage com mais calma, aguardando antes de concluir. Essa espera curta evita conflitos longos. Você descobrirá que muitas preocupações nasceram de interpretações apressadas e não de fatos reais. Eu restauro dentro de você a capacidade de perdoar sem negar o que aconteceu. Perdão não será esquecimento forçado, será libertação da necessidade de cobrar continuamente. Ao soltar essa cobrança, você libera a energia emocional que estava presa ao passado. Essa energia passa a alimentar presente e futuro. Você sentirá leveza ao lembrar de situações que antes provocavam aperto imediato. Lembre do que foi dito. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Essa prática agora se torna possível porque eu trato primeiro seu interior. Você não perdoa por obrigação. Perdoa porque já não deseja carregar o peso. Filho, reencontros acontecerão em momentos inesperados. Alguns serão breves, porém suficientes para encerrar ciclos que ficaram abertos por anos. Não haverá discursos longos, haverá clareza simples. Você reconhecerá que amadureceu ao perceber que já não precisa provar nada. Apenas existir em paz ao lado dessas pessoas será sinal de restauração. Também coloco limites saudáveis, onde antes havia excesso de tolerância. Você saberá dizer não sem sentir culpa e saberá dizer sim sem medo. Essa firmeza tranquila protegerá sua estabilidade emocional. Quem permanecer entenderá, quem não entender seguirá outro caminho sem ferir seu interior. A liberdade cresce quando você deixa de sustentar relações apenas por obrigação. Dentro da sua casa surgirá ambiente mais leve, pequenos momentos de convivência serão mais naturais,
sem aquela sensação constante de cuidado excessivo para evitar conflito. Risos voltarão sem esforço planejado. Você perceberá que a paz cotidiana vale mais do que ter razão em discussões antigas. Enquanto você continua ouvindo, algo profundo se organiza dentro do seu coração. Você passa a olhar sua própria história com menos dureza. Reconhece erros sem se condenar e reconhece acertos sem orgulho exagerado. Esse equilíbrio permite viver o presente com maturidade verdadeira. Eu retiro de você a expectativa de relações perfeitas e coloco no lugar relações reais e estáveis. Isso elimina frustrações constantes e abre espaço para gratidão sincera. Você não exigirá do outro o que apenas eu posso sustentar dentro de você. Permaneça atento nos próximos dias às mudanças sutis na forma como você conversa e reage. Você perceberá que fala com mais calma, escuta com mais atenção e encerra diálogos sem carregar peso depois. Essa será a confirmação de que estou restaurando não apenas eventos, mas a maneira como você vive cada encontro cotidiano. Agora eu aprofundo aquilo que comecei dentro de você, onde ninguém, além de mim, alcança completamente. Há pensamentos que você sempre escondeu até de si mesmo. Perguntas silenciosas sobre quem você é quando não está cumprindo funções ou expectativas. Durante muito tempo você construiu identidade baseada no que precisava resolver e no quanto conseguia suportar. Quando as tarefas diminuíam, vinha um vazio estranho, como se faltasse direção. Hoje eu reorganizo esse centro interno. Você começa a existir antes de desempenhar, a respirar antes de responder, a sentir paz sem precisar provar nada. Você não percebeu, mas grande parte do seu cansaço vinha de tentar manter controle emocional constante. Você calculava reações, evitava demonstrar fraqueza e se preparava para possíveis críticas. Isso te manteve firme por fora e exausto por dentro. Agora eu retiro essa vigilância contínua. Sua mente não ficará mais revisando conversas depois que terminam, nem criando respostas para situações que talvez nunca aconteçam. Você vai terminar um dia e realmente encerrar dentro de si, sem continuar vivendo mentalmente cada detalhe durante a noite. Filho, há também uma libertação acontecendo na forma como você olha para o futuro. Antes, você pensava nele como algo que precisava dominar para não ser surpreendido. Esse pensamento te colocava sempre alguns passos à frente do presente, impedindo o descanso verdadeiro. Eu te trago de volta para o agora. Quando você aprende a permanecer no dia atual, descobre que possui recursos suficientes para ele. O amanhã deixa de ser ameaça e passa a ser continuidade. Isso reduz a ansiedade que te acompanhava mesmo em momentos tranquilos. Você começará a notar mudança nas suas escolhas simples. Haverá mais paciência ao realizar tarefas comuns e menos pressa ao terminar conversas. A calma não será esforço consciente, será consequência da estabilidade interna que cresce. Aquilo que antes provocava irritação imediata passará sem dominar sua reação. Você não se tornará distante, se tornará equilibrado. Essa diferença transforma a maneira como os outros também se aproximam de você. Existe dentro de você um espaço que ficou ocupado por autocrítica constante. Sempre que algo dava errado, você ampliava o erro além do necessário e diminuía o acerto como se fosse obrigação. Eu substituo essa voz por discernimento saudável. Você reconhecerá a responsabilidade sem se condenar e celebrará progresso sem exagero. Essa medida correta cria confiança silenciosa, diferente da confiança baseada em aprovação externa. Lembre do que está escrito: aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia final. Isso significa que seu crescimento não depende apenas do seu esforço imediato, mas da continuidade daquilo que faço em você.
Você não precisa acelerar tudo, nem se comparar com trajetórias diferentes. Há um ritmo próprio sendo estabelecido e ele produzirá estabilidade verdadeira. Filho, ao longo dos próximos dias, você perceberá mudanças até na forma como seu corpo reage às preocupações. Situações que antes geravam tensão imediata serão processadas com mais serenidade. Sua respiração permanecerá estável mesmo diante de decisões importantes. Esse equilíbrio não vem da ausência de desafios, vem da confiança que estou formando dentro de você. Eu também ajusto sua percepção sobre silêncio. Antes ele parecia vazio ou distante, agora se torna lugar de clareza. Você não sentirá necessidade de preencher cada pausa com distração. Em alguns momentos, você escolherá apenas estar quieto e perceberá que isso renova sua mente. Ideias surgirão nesse espaço, não pressionadas, mas naturais. A comparação perderá força. Você deixará de medir sua vida pela velocidade dos outros. Cada passo ganhará valor próprio e isso trará satisfação tranquila. Você continuará avançando, porém sem o peso de competir invisivelmente. Essa liberdade interna mudará até sua postura física, tornando seus movimentos mais leves. Eu retiro também a sensação de urgência emocional que te fazia reagir imediatamente para aliviar desconforto. Agora, você consegue esperar alguns instantes antes de responder e nesse breve intervalo nasce sabedoria. Muitas respostas melhores surgirão desse pequeno tempo de pausa. Permaneça atento aos sinais internos, pois eles mostrarão que a transformação não depende de acontecimentos grandiosos. Ela aparece nas escolhas diárias, na forma como você pensa ao acordar e na tranquilidade ao encerrar o dia. Isso confirma que estou estabelecendo dentro de você uma base que permanecerá mesmo quando o ambiente mudar. Agora eu começo a tornar visível aquilo que venho construindo silenciosamente dentro de você. Até aqui, muitas mudanças aconteceram primeiro na percepção. Porém, você também verá confirmações concretas no seu cotidiano. Pequenos acontecimentos ganharão significado claro e você reconhecerá direção neles. Não serão eventos grandiosos no início, serão ajustes exatos no tempo certo. Uma resposta chega quando você pensa em desistir. Uma ligação acontece após um período de dúvida. Uma informação aparece quando você precisa decidir. Você perceberá que existe continuidade entre suas orações silenciosas e esses momentos. Você aprenderá a observar sem ansiedade. Antes, você buscava sinais com pressa e acabava ignorando o que já estava acontecendo. Agora, você nota detalhes simples. Ao lembrar de algo importante exatamente no momento necessário, ao encontrar solução em tarefa comum, ao sentir paz diante de escolha que antes causaria tensão. Esses pontos formarão uma sequência que fortalecerá sua confiança. Você não dependerá mais de explicações externas para reconhecer cuidado real. Filho, haverá dias em que você acordará com clareza incomum sobre decisões pendentes. Não será pensamento acelerado, será entendimento direto. Aquilo que parecia confuso se organiza de forma natural. Você não precisará analisar inúmeras possibilidades para agir. A certeza tranquila guiará seus passos. Essa certeza não grita, apenas permanece estável, mesmo quando surgem opiniões contrárias ao redor. Também surgirão confirmações através de outras pessoas, sem que elas saibam do seu interior. Comentários simples coincidirão com perguntas que você guardava, trazendo orientação prática. Você perceberá que não precisa explicar tudo para receber ajuda. A resposta virá de maneira leve, integrada à rotina. Esse tipo de cuidado fortalece mais do que sinais espetaculares, porque acompanha sua vida real. Lembre do que está escrito: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Essa instrução acontece passo a passo. Você não receberá todo o mapa de uma vez.
receberá luz suficiente para o próximo movimento. Isso impede a pressa e mantém sua atenção no presente. Filho, você também notará mudança na forma como encara imprevistos. Algo fora do planejado não provocará desespero imediato. Em vez disso, você aguardará alguns instantes e perceberá a solução surgindo logo depois. Esse padrão repetido mostrará que nem todo atraso é perda. Muitas vezes será ajuste necessário para preservar algo melhor adiante. Haverá confirmação até em sonhos tranquilos, trazendo sensação de descanso profundo ao despertar. Não serão mensagens confusas, serão apenas sensação de paz prolongada ao acordar. Essa paz acompanhará suas primeiras horas do dia e influenciará suas decisões. Você perceberá que acordar deixou de ser peso e passou a ser início sereno. Você começará a compartilhar naturalmente essas experiências com pessoas próximas sem receio de parecer exagero. Ao fazer isso, outros reconhecerão algo semelhante acontecendo com eles. Assim você perceberá que sua mudança não fica restrita a você, ela alcança quem convive ao seu redor. A tranquilidade que cresce dentro de você se torna referência para quem precisa de estabilidade. Eu também ajusto sua sensibilidade para perceber quando seguir e quando esperar. Nem toda oportunidade exigirá resposta imediata. Você saberá diferenciar entusiasmo momentâneo de direção verdadeira. Esse discernimento evitará arrependimentos e fortalecerá sua segurança interior. Filho, observe ainda como coincidências frequentes deixam de parecer aleatórias e passam a formar sequência coerente. Você verá portas abrindo gradualmente em áreas que estavam paradas. Cada pequena confirmação sustentará a próxima decisão. Assim, você caminhará sem pressa e sem estagnação ao mesmo tempo. Enquanto você continua aqui, sua mente se acostuma a confiar novamente. Não uma confiança ingênua, mas baseada em experiência repetida. Você não dependerá apenas de sentimentos fortes para acreditar. A repetição desses sinais simples criará a convicção sólida dentro de você. Permaneça atento ao cotidiano, pois nele você reconhecerá que estou participando dos detalhes da sua vida. O extraordinário começa no comum quando você aprende a observar com calma e aceitar direção diária, sem ansiedade antecipada. Eu concluo este encontro dentro de você, firmando aquilo que já começou a crescer ao longo do caminho. Agora você percebe que não foi apenas um momento de emoção, foi um reposicionamento silencioso que alterou sua forma de viver. A sua perseverança, mesmo quando parecia pequena, teve valor diante de mim. Cada vez que você decidiu continuar mesmo cansado, construiu esta nova base que hoje sustenta sua paz. Você não está voltando para a mesma rotina de antes. Você retorna para os mesmos lugares com um coração diferente. Você começa a notar que decisões simples ficam mais claras. Antes havia excesso de análise e pouca confiança. Agora existe direção tranquila. Ao escolher, você não sente mais a necessidade de revisar inúmeras vezes depois. A certeza permanece mesmo quando surgem opiniões contrárias. Essa estabilidade interior será uma das maiores recompensas, porque permite viver sem o peso constante da dúvida. Filho, eu coloco diante de você um futuro que não precisa ser temido. Ele não exige que você carregue todos os resultados antes do tempo. Você caminhará etapa por etapa e perceberá que cada fase possui recursos suficientes para ser vivida. A pressa deixa de comandar suas escolhas e o medo deixa de antecipar perdas imaginadas. Em vez disso, você seguirá com atenção e serenidade, sabendo quando agir e quando aguardar. Há também proteção contínua acompanhando seus dias. Você não precisará vigiar cada detalhe para manter segurança emocional. Sua mente permanecerá mais silenciosa à noite e mais clara pela manhã.
Isso permitirá que você planeje com equilíbrio e descanse sem carregar preocupações repetidas. A confiança cresce quando você percebe que não depende apenas da sua força. Lembre do que foi dito: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Essa guarda não é apenas contra acontecimentos externos, ela preserva seu interior de voltar aos padrões que te cansavam. Quando pensamentos antigos tentarem retornar, você reconhecerá rapidamente e não ficará preso neles. Esse reconhecimento será sinal da maturidade que se formou. Filho, você também perceberá propósito nas experiências que antes considerava atraso. Algumas etapas serviram para preservar sua estrutura emocional antes de novos caminhos se abrirem. Agora você segue mais preparado para sustentar o que recebe. A gratidão substituirá a comparação e você não sentirá necessidade de medir sua vida pelo ritmo dos outros. A partir daqui, sua fé se torna mais simples. Não dependerá de momentos intensos para permanecer firme. Ela continuará presente nos dias comuns, guiando atitudes pequenas que constroem grandes resultados ao longo do tempo. Você viverá com consciência de que cada passo pode ser dado com calma. Eu deixo em você uma paz que não depende do ambiente permanecer favorável. Mesmo quando surgirem desafios, você lembrará da estabilidade interior e retornará a ela rapidamente. Essa será sua referência constante. Você não precisará recomeçar do zero a cada dificuldade, apenas se reposicionar. Filho, compartilhe esta mensagem com quem precisa reencontrar direção e permaneça próximo para continuar recebendo orientação diária. Ao fazer isso, você se torna instrumento de esperança para outros que enfrentam o mesmo tipo de cansaço que você enfrentou. Agora siga com segurança. Sua história continua, mas não com o mesmo peso. Você aprendeu a caminhar acompanhado e essa consciência transforma cada dia comum em um caminho firme.